Olá, pessoal que nos acompanha aqui pelo nosso canal. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. Hoje, eu e a Carmen Mendes, que é escritora, nós vamos estar batendo um papo bastante objetivo sobre essa temática de verificação das atas e das reuniões que acontecem em Assembleia. Então, já para começar a nossa live, eu vou pedir então para que a Carmen se apresente, né? E em seguida nós vamos fazer um bate-papo ali, trocando informações e levando informação para você que é condômino, para você que é conselheiro, você que é síndico, mas que busca aí fazer um diferencial no seu condomínio, fiscalizando as ações da administradora, da atual gestão. Então você precisa de conhecimento. Então nós vamos levar esse conhecimento ligado à fiscalização. Nós estamos iniciando hoje uma série de 6 lives, né, que vai estar acontecendo todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, para você já ficar antenado. Então, nessa temática de hoje, nós vamos estar tratando sobre as assembleias e os registros das atas. Depois a gente vai estar numa sequência de perguntas, mas agora eu vou passar a palavra para a Carmen, para ela se apresentar, e aí na sequência a gente segue ali com os questionamentos. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda. Boa noite, Odmar. Obrigada. Boa noite, pessoal que está nos assistindo ou que vai assistir depois também. O Odmar já disse, o tema que nós vamos tratar aqui vai ser uma conversa realmente de 15 minutos, em que a gente pretende, de repente, esclarecer algumas dúvidas, né, Odmar? Eu sou a Carmen, como ele já disse, escritora atualmente na área condominial, e estou aqui para esse bate-papo com o Odmar. Bacana. Então, já começando assim pelas questões das assembleias, a gente vê que muitas assembleias, às vezes, ocorre depois tentativa de anulação, e muitas vezes as pessoas entram na justiça e conseguem anular porque a Assembleia ela não transcorreu de acordo com a legislação, porque tudo tem um rito a ser seguido, né? Então, já fazendo esse primeiro questionamento, Carmen, assim, como verificar se a Assembleia ela cumpriu ali os requisitos legais do Código Civil e também da Convenção, para não correr o risco de alguém questionar depois? Existe ali algumas situações que é interessante verificar, né? E também os moradores, os conselheiros, ficar atento ainda a essa situação, se a Assembleia ela realmente cumpriu esses requisitos. Sim, claro. Assim, basicamente, né, eu vou falar mais do que é básico e essencial. Eu acho que interessa a todo mundo da área condominial, né? Começando pelos condôminos, que são a parte mais importante da área, mas tem sim, a convenção traz as normas de como deve acontecer as assembleias do condomínio. Então, vai ter lá informações em relação à época que ela deve acontecer. Por que a época? Porque tem gente que pensa que a assembleia ordinária, que acontece uma vez por ano, por exemplo, ela pode acontecer a qualquer momento, porque nunca leu a convenção. Mas não, a assembleia ordinária, que envolve a prestação de contas, a eleição, ela tem uma data específica na convenção. Não é uma data certa, mas um período. Talvez no primeiro trimestre ou até o dia 20 de março, dentro do período do primeiro trimestre até o dia 20 de março, alguma data tem, ou no final do ano, não importa. Isso é um dos requisitos. Um outro requisito super importante que é obrigatório a convocação de todos os condôminos. Isso está no artigo 1355, do Código Civil. Vamos olhar aqui os artigos. Você consegue aumentar, Odmar? Sim. Vamos. Só deixa eu compartilhar aqui. Enquanto isso, eu vou falando. Tem uma outra coisa importante também, que quando não se trata da Assembleia Ordinária, ou até da ordinária, no caso da aprovação da convenção, extraordinárias em outras situações, que tem matérias que exigem um quórum específico, que eu acho que o Odmar vai falar sobre isso depois, mas eu estou falando da Assembleia. Se não existir a assinatura desse quórum exigido, que às vezes é 2/3, às vezes é
um terço, um quarto, não importa, a Assembleia pode ser anulada. E não basta que esse um terço ou um quarto esteja presente. Além de estar presente para aquela matéria que exige esse quórum, é preciso que essas pessoas sejam favoráveis àquela aprovação. Agora vamos ver aqui o artigo 1355 e 1354. O que diz aqui? Tá pequenininho. Ó, o síndico deve convocar anualmente, eu estou lendo bem pequenininho aqui. Estou tentando aumentar aqui. Eu tentei aqui, mas não dá. Não, não dá. Não dá, mas tudo bem. Vamos ler aqui. Então, o artigo 1350, o que ele diz? Que é obrigatório que o síndico deve convocar a Assembleia Geral Ordinária anualmente, que é exatamente o que nós acabamos de comentar aqui. E o Código Civil diz sobre as matérias que têm que ser tratadas, que essas matérias são ordinárias, são de cunho ordinário, né? Então, o Código Civil está falando ali do orçamento do ano, que é a previsão orçamentária que a gente chama, a prestação de contas, e está falando, se for a época, da eleição do síndico. Assim, a gente entende que eleição de síndico, por exemplo, não ocorre em assembleia extraordinária, porque é uma pauta ordinária. E também está dizendo que se o síndico não convocar no parágrafo 1º, que um quarto dos condôminos poderá convocar. Nós vamos tratar desse assunto mais para frente, depois, especificando. E o artigo 1355, que fala da Assembleia Extraordinária, aqui está dizendo que elas podem ser convocadas, obrigado, Odmar, por um quarto dos condôminos. Principalmente se o síndico não convocar. Então, eu só vou dar uma dica aqui, também nós vamos tratar desse assunto depois, que a Assembleia Geral Extraordinária, porque um quarto de condômino não convoca Assembleia Ordinária, só convoca extraordinária. Ela não serve apenas para a destituição do síndico, que é o que as pessoas têm em mente. Ela serve para qualquer decisão necessária e que o síndico deixou de cumprir, ou foi omisso, ou não resolveu quando as pessoas pediram. Então, essa Assembleia pode ser convocada para vários assuntos. Otimar, pronto. É isso a explicação. É interessante esse conhecimento, né? Porque normalmente as pessoas acham que para convocar uma Assembleia é só para destituir o síndico. Sim. E na verdade, assim, tendo uma necessidade, né, os condôminos podem se reunir ali para realizar essa Assembleia. Sim. Show, né? Tendo esse cuidado com a pauta, na instalação da Assembleia, lá no momento que a Assembleia está ocorrendo, ela também existem algumas formalidades, né? E entre essas formalidades, tem a organização da mesa, a eleição do secretário. Como é que as pessoas que estão aqui nos acompanhando podem ali verificar se a assembleia que está ocorrendo lá no condomínio delas está cumprindo isso? Existe legislações específicas? Como é que funciona isso? Existem algumas regras que devem ser seguidas e um ritual, porque a Sim. Assembleia é um ato formal. Então, eu vou enumerar como que acontece e como as pessoas podem e têm o direito e até o dever de verificar. Então, primeira coisa, o síndico vai emitir o edital de convocação, tem que ter a pauta escrita. Aí os condôminos precisam ficar atentos, porque às vezes o síndico não quer colocar a pauta numa assembleia ordinária, por exemplo, e ele cita lá Assembleia Ordinária. E quando está escrito Assembleia Ordinária, a Justiça entende que todo mundo já sabe que vai se tratar do reajuste de condomínio, da eleição do síndico, da previsão orçamentária e da prestação de contas. Eu já vi jurisprudência em que tentaram anular, porque não estava claro, e estava dizendo que quando é ordinária são aqueles assuntos e não tem mais o que esclarecer. É melhor que as pautas sejam descritivas. O síndico, então, distribuiu o edital de convocação, todos têm que ser convocados.
No dia da Assembleia, o síndico abre a Assembleia. Ou seja, ele diz: boa noite, pessoal, bom dia, pessoal. Vamos eleger o presidente? Quem se candidata? É bem isso. Aí candidatam-se lá o presidente, as pessoas que querem presidir a Assembleia. Aliás, essa é uma experiência que todo mundo deve experimentar, mesmo aqueles que têm mais vergonha, eu acho que devem experimentar, porque assim se envolvem com a administração do condomínio e aprendem. Então, elege-se o presidente por maioria simples de voto ou de outra forma que a convenção disser. Se a convenção estabelecer um quórum, sei lá, nem que seja 10%, não importa, aí tem que ser obedecido. Mas normalmente não, a eleição do presidente é uma coisa simples. E para secretariar a Assembleia, precisa alguém que tanto o presidente pode escolher, mas eu sou da opinião, depois de ter vivido muitas coisas na área, que o secretário também deve ser eleito para que ele atenda às necessidades dos condôminos. Porque às vezes o presidente vai e escolhe exatamente, toda vez o mesmo secretário, o que acontece? Cria um vício para se fazer as atas. Vão ter sempre a mesma forma, vão dizer sempre a mesma coisa, se existir omissão, vão dizer ter sempre a mesma omissão, e assim por diante. Bom, eleito o secretário, o próximo passo, não existe lei que diga isso, mas o próximo passo seria a conferência da documentação, a listagem de assinatura dos presentes, para ver se não tem, por exemplo, inadimplente que assinou e vai participar da Assembleia, mas está devendo condomínio porque não pode, ou para ver os documentos de procuração, que pode ter alguns problemas, por exemplo, uma procuração dada por quem não é proprietário, ou uma procuração rasurada, ou uma procuração sem todos os dados obrigatórios. Isso sim tem lei, está no artigo 673, se não me engano, do Código Civil, que diz o que deve ter uma procuração, os dados do outorgante, do outorgado e assim por diante. Então, aí, depois da conferência da documentação, aliás, antes da conferência da documentação, quando é eleito o secretário lê o edital de convocação, por quê? Porque vai tornar público aquele ato para aquele público que está ali. Tá? Isso é mais ou menos, é um ritual meio obrigatório. Ele não está escrito na legislação, mas é assim que ocorre, não só em condomínio, mas em empresas também. Isso já está consolidado, né? Isso é consolidado. E uma dúvida assim, que muita gente tem é que, tradicionalmente, às vezes é feito convite para quem quer ser o secretário, quem quer ser o presidente, e aí, de repente, sempre, normalmente, assim, quem se prontifica ou é o síndico, ou às vezes pessoas ligadas ao conselho não, à administradora, né? Dificilmente é um condômino comum. A dúvida é, o síndico, ele pode ali presidir a assembleia? O que você acha disso? Se a convenção não vetar, ele até pode. Só que não é conveniente, principalmente se for um síndico que é condômino ou próprio profissional. Por quê? Porque ele vai estar tentando defender apenas os próprios interesses. E não é interesse pessoal, mas os próprios interesses até em relação ao condomínio. Eu acho que é mais interessante que seja uma pessoa neutra, ou se for um super síndico, né, que consegue manter uma neutralidade. Ou seja, eu sou o síndico e aqui eu sou o profissional, que é muito difícil, né? Sim. Mas pode, nada impede. Só que não é adequado, e principalmente não é adequado a empresa administradora nem ser síndico e nem secretariar. Não existe lei que proíba. A convenção pode proibir, desde que os condôminos escrevam uma convenção que proíba. Mas não é conveniente. Essa é a minha opinião. E a sua, Odmar, qual é? Eu observo também que, às vezes, as pessoas têm um certo receio de ir à frente, presidir, né? Mas eu acho que é interessante as pessoas ter essa participação, e o que a gente observa também que na Assembleia Ordinária, que é tratado ali sobre a prestação de contas, e
quando o síndico ele é o presidente, né, se ele não for uma pessoa imparcial, ele pode ali tentar manipular as Sim, pessoas, né? Porque ele está com a palavra na mão, né? sim, Então, ah, o interessante realmente assim é o síndico usar a palavra quando for chamado para, mas a condução da assembleia ser por um condômino, um conselheiro, né? sim. Alguém que tem essa neutralidade. Então essa também é a minha visão. Que bom. É. Continuando aqui, Carmen, nós como auditores, a gente observa que muitas vezes essas questões que você tratou, elas não são observadas. Por exemplo, às vezes é feita uma assembleia ordinária, mas não é ali aprovado um orçamento, uma previsão orçamentária. Isso é o que a gente mais observa, né? É. E também, ou às vezes são deliberadas compras de produtos, ou até mesmo ah, Obras. certos equipamentos ou obras, sem observar esses quórums, né? E então, eu acho que também seria interessante alertar as pessoas que estão nos atendendo para essa questão dos quórums, né? Que dependendo da deliberação, principalmente nas questões extraordinárias, precisa observar esses quórums, né? Certo. Precisa observar os quórums. Os quórums, eles constam da convenção, alguns quórums. As mais antigas têm uns quórums maiores, inclusive, né? E consta do Código Civil, artigo 1341. Exatamente. É Ali são os 1341, né? Que tipos de são obras, né? de obras, as obras que lá trata das obras úteis, que exige 50% das frações ideais, a não ser que a convenção diga que é por unidade imobiliária, mas normalmente é por fração ideal. E obra úteis, o que são obra úteis? São aquelas que aumentam o valor do bem, tá certo? Fala também das obras voluptuárias, Tuárias. que exige 2/3 dos votos das frações ideais, a não ser que a convenção diga diferente. E o que é uma obra voluptuária? É exatamente o que diz o termo. É aquela que não tem muita serventia, que serve de enfeite, que é, sei lá, para de repente reformar o jardim, alguma coisa que não é realmente útil, é mais um capricho das pessoas. A Claro que as pessoas estética, né? podem ter capricho, né? Sim, Claro, ligado à estética, né? ligado à estética, exatamente. E E fala aí, das obras nessa, nesse tipo de obra, então tem que prestar bastante atenção, porque o quórum é bastante elevado, né? muita, realmente, muita atenção. Inclusive, é um quórum bastante elevado, e, por exemplo, mexer na portaria, que é uma área comum, e qualquer outra área comum, exige 2/3. Mas aí não é pelo capricho. Normalmente é porque precisa que todas essas áreas estejam em harmonia com a vontade da maioria dos condôminos. Mas tem muito síndico que vai lá e reforma a portaria sem qualquer aprovação, né? Ou constrói alguma coisa, isso não é permitido. Isso é anulável. Sim. Isso é anulável. E fala das obras necessárias e necessárias urgentes. O que são necessárias? Ah, estourou a caixa d'água. Ninguém vai querer a caixa d'água vazando, tá certo? Então, essa é uma obra necessária. O síndico pode fazer, se não tiver um custo muito alto, mas se for, por exemplo, o caso de um estouro de uma caixa d'água, mesmo que o custo seja alto, ele vai ter que fazer. Não há juiz que vai dizer que ele está errado, e nem condômino, né? Eu espero, porque a gente tem que ter o bom senso também. Porque E compromete a aí, segurança, né? Compromete a segurança. compromete, mas tem um mas, né, Otmar? Qual é o mas, Otmar? Tem que aprovar na. Eu acredito que, mesmo fazendo essa obra que é urgente, é necessária, ela tem que passar depois por um crivo numa assembleia posterior, né? Exatamente. Aí, por exemplo, o síndico foi lá, por vontade própria, tinha um dinheirinho lá sobrando, ou pegou lá do fundo, vamos reformar essa portaria. Ele vai lá e reforma a portaria, ninguém
quer que seja reformada a portaria? Normalmente, eles não colocam. Quando um síndico faz esse tipo de coisa, é porque ele acha que ele pode tomar todas as decisões do prédio. Mas, se acaso ele faz, tenha consciência de tem que ter a aprovação da Assembleia, porque é obrigatório. Leva para a Assembleia e os condôminos não aprovam, ele é obrigado a pagar do bolso. Você sabia disso? Eu tinha conhecimento, né? E, inclusive, eu estava acompanhando um processo de auditoria Sim. onde foi levado para a justiça para o síndico pagar, né? Porque ele tomou algumas decisões por conta, né? E simplesmente não levou essas informações para a Assembleia. Entendi. E a questão agora está na justiça. Essas Aí, coisinhas são básicas, mas assim, quando não observada, né, a gente observa ali quando a gente busca ali no Google processos judiciais, tem muitas demandas judiciais, né, tem. porque agradar ou atender às demandas de uma coletividade não é assim tão fácil. O síndico ele precisa ter essa noção que ele trabalha com a coletividade, né? E os quóruns que são previstos tanto na lei quanto na convenção, ele já serve para ter esse embasamento. Então, tem coisas que precisam ali de um número maior de aprovação, né? E aí Com você certeza. também citou ali uma situação que é bem interessante de ser observada, que às vezes alguns quóruns estão ligados a unidades imobiliárias, mas tradicionalmente muitos dos quóruns estão ligados a frações ideais, Ações né? ideais. E aí, para verificar se tudo ocorreu de forma legal, às vezes tem que levar uma planilhinha lá para ver quantos cada voto representa a infração. Exatamente. A pessoa pode ter a convenção na mão, né? Porque a Sim, primeira parte da convenção, ela traz justamente essas informações, né? E a segunda parte fala da administração, não é? Ô, exatamente. Gilmar, e se acontece votação, por exemplo, está acontecendo lá uma assembleia, ou extraordinária ou ordinária, tem os assuntos de pauta, mas alguém levanta alguma questão e o pessoal, vamos votar nisso, vamos decidir logo e não está na pauta. O que acontece? Pode? Realmente isso também acontece com uma certa frequência, às vezes no calor Oi, das emoções ali, né? Alguém levanta uma demanda, temos ali vamos uma proibir cachorro no prédio. ou então vamos fazer uma intervenção lá no muro, tal, né? E aí às vezes essas questões são até deliberadas ali no assuntos gerais, né? Então isso tem 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 certo acontece com uma certa frequência e como essas decisões às vezes elas envolvem fatores financeiros, né? Então quando já está pacificado na jurisprudência que quando uma decisão foi tomada, mas ela não estava na pauta, ela não tem uma validade jurídica, né? Então, isso leva realmente a depois uma assembleia ser Anulado. anulada, né? Anulada, e se aquela decisão, de repente, é, teve captação de recurso ou conduziu o condomínio a algum prejuízo, o síndico depois ele vai ter que ressarcir isso, né? Então, os assuntos da Assembleia, né, são os assuntos que foram pautados. Né? Então, os assuntos gerais, que tradicionalmente é uma lavação de roupa suja, nem deveria existir, e muito menos deliberar coisas que não foram realmente ali planejadas no edital. Né? Tá certo. Legal. E você, como auditor, você deve ver muita coisa desse tipo nas auditorias que você faz. Porque a auditoria, ela compreende, é claro, a parte financeira, mas também junta com os atos do síndico, não é? Exatamente, a auditoria condominial ela tem um cunho financeiro e também administrativo. Né? Então, esses atos da administração, né, eles são revisados e também tem um outro cunho, que é o cunho operacional, assim, verificar se as manutenções foram feitas e tudo mais. Né? Então, uh, o que a gente observa é que quando eles nos chamam para fazer uma auditoria, é porque as contas não foram aprovadas. E por que as contas não foram aprovadas? Porque algum grupo dentro do condomínio se sentiu lesado, por exemplo, quando
se tomou a decisão e não foi respeitado o quórum, ou não foi respeitado o item de pauta, então a pessoa alega que não compareceu na Assembleia, porque ela não sabia que aquele item ia ser tratado na Assembleia. E aí, isso depois gera um reflexo na aprovação das contas, e as contas não sendo aprovadas, aí já gera todo aquele buchicho no condomínio, aí as pessoas ali votam por aprovar uma auditoria, né? E muitas vezes por esses cuidados que não foram tomados ali, né? Odmar, e você respondeu bem essa pergunta, fica bem claro. Então, eu acredito que seria interessante a contratação sempre de uma auditoria preventiva que corrigiria esses atos, não é? Essas coisas que nós estamos falando aqui, ela tem que ficar sobre o olhar do conselho, né? Só Sim. que os conselheiros, em geral, eles têm a sua vida particular bastante corrida e às vezes eles também não têm um conhecimento para ficar acompanhando isso. Entendi. E aí, alguns tipos de condomínio, como, por exemplo, condomínios comerciais, ou condomínios clubes, ou condomínios até populares, mas de um grande número de unidades, que movimenta bastante, é interessante ter uma auditoria de acompanhamento, porque essa auditoria de acompanhamento ela é preventiva, né? Ela vai evitar que problemas lá na frente ocorram. E isso já é tradicional nas empresas, né? Toda empresa de porte já tem uma auditoria interna e tal, mas ainda no condomínio se espera primeiro acontecer os problemas para depois contratar uma auditoria. Então, não tem essa cultura da prevenção, né? Entendi. Não tem, às vezes, nem obras necessárias, né? Por isso que acontecem muitos problemas por aí. Odmar, e falando um pouco da Assembleia, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o pessoal usa procuração na Assembleia, como que funciona realmente essa parte? Na minha experiência, muitas convenções elas não tratam especificamente sobre convenção, né? Aliás, não tratam especificamente sobre a procuração. E aí, às vezes, ocorrem abusos, né? Esses abusos por parte do síndico, onde ele coleta ali várias procurações antes, e quando não há um limite de procuração, às vezes o síndico que está no poder ele se perpetua ali, porque ele forma um grupinho e vai pedindo procurações, e isso traz alguns prejuízos para o condomínio, porque não há uma renovação, né? O ideal seria que numa convenção já constasse ali um limite de procuração, né, a ser apresentada por pessoas ou por pauta, para não acontecer a situação de repente ter lá 5, 6 pessoas numa assembleia, né? E aí de repente tem um número maior de procurações, e aí quando se vota, né, o síndico lá tira aquelas procurações da gaveta e está ali, né? Além do mais, a procuração, como você falou, ela tem que cumprir uma certa formalidade, né? Então ela tem que ser dada pelo proprietário do apartamento, tem que ser alguém que tenha o direito sobre o bem de fato, e ter toda uma conferência. Alguns condomínios exigem, inclusive, que haja uma reconhecimento de firma, né? Sim. Então, o que eu observo, assim, que tem que se atentar para o que diz a convenção. Nessa questão da procuração, muitas convenções elas se calam, né? E aí há abusos. Quando há abusos, buscar, ou através de assembleia, ou através de uma atualização da convenção, frear, né, essa prática que eu considero abusiva, porque ela permite que muitos síndicos ali se perpetuem no poder, né, pedindo sempre procurações para o seu grupo ali de apoio, né? Então, isso não traz benefício, ao meu ver, ao condomínio, porque não há essa renovação, né? Olha, você falou uma coisa muito interessante, muito inteligente sua resposta, mas você falou uma coisa interessante que me intrigou. Você disse, é interessante que a Assembleia, ou por meio da Assembleia, ou alteração da convenção, que se estabeleçam esses limites. Mas se o síndico faz isso, ele vai convocar uma Assembleia para isso? Não vai, né? Exatamente, aí a gente entra nesse loop, né? E aí o que ocorre? Aí podemos utilizar aquele recurso que você tratou lá no início,
que é dos próprios condôminos Cuidarem do que é seu. cuidarem do que é seu e eles mesmos convocar uma assembleia utilizando um quarto, né? Não por um fim de destituir o síndico, mas de repente para colocar algumas pautas ali, ó, que ela vai contrário ao interesse do síndico, porque a administração de condomínio é um jogo político, né? Então, tudo aquilo que a gente vê lá no Congresso, os conflitos de interesse, aquelas coisas todas que acontecem lá em Brasília, também acontecem nos condomínios de uma forma mais reduzida, mas é uma pequena sociedade, né? Sim, legal. Boa resposta. Ficou claro, isso que é legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisinha. Quando se faz a lavratura da ata, o que é importante atentar? Quem faz e quem redige e quem registra a ata? Então, essa questão que você também tratou lá sobre a escolha do secretário, a eleição do presidente, vai evitar vícios, e o que a gente observa é que muitas vezes essa ata ela é redigida e depois ela é revisada por algumas pessoas que querem impor os seus interesses ali na ata. E acontece, é uma fraude porque muitas atas elas são alteradas, elas não representam o espelho da Assembleia, aquilo que aconteceu. Uma ata ela não precisa ser revisada, por quê? Porque quem escreveu ali vai registrar o que aconteceu na Assembleia. Quando se fala em uma revisão para tentar mudar alguns textos ou para tentar colocar coisas que não aconteceram na Assembleia, isso é uma fraude documental. Infelizmente, isso é o que mais ocorre, porque acontece uma Assembleia, por exemplo, numa segunda-feira, essa ata ela fica ali rolando entre as pessoas que ficam, ou até mesmo os conselheiros, o presidente, o síndico, cada um fica dando palpite, é como se fosse fazer um documento, e esse documento, no final, ele não retrata aquilo que foi discutido e tratado na Assembleia. Né? Isso também demora depois para registrar a ata, né? E aí essa ata ela não é levado a público naquele tempo hábil que é previsto na legislação, e principalmente situações estratégicas dentro do condomínio pode ser mudada, pode ser alterada para beneficiar um ou outro grupo dentro do condomínio. Então, Entendi. a lavratura assim, da ata, é ideal que ela ocorra como se fosse um espelho realmente da Assembleia, e hoje, com toda a tecnologia, você pode, já tendo uma pauta em mãos, já montar o esqueleto dessa ata, né? E na própria Assembleia, o secretário lá apenas preenche o que foi deliberado, e no final da Assembleia, eu já acompanhei assembleias nesse estilo, que no final da Assembleia, terminou a Assembleia, a ata já estava escrita, ela já estava concluída, porque à medida que ia acontecendo os fatos, alguém ia registrando, esse é o correto. Então, algumas vezes, o que acontece? A Assembleia não é redigida, a ata não é redigida no momento, e ela é emendada por opiniões assim das pessoas que estão envolvidas ali na mesa diretora, né? Então, e isso também traz situações que não representam aquilo que aconteceu na Assembleia. Entendi. E quando um síndico não distribui a ata, o que pode acontecer? Esse ato assembleiar, ele tem que ser público para todos os condôminos. Então, aquelas pessoas que não puderam participar da Assembleia, eles têm o direito de acompanhar e depois saber o que aconteceu na Assembleia. Conforme ali a lei do condomínio, né, de 64, né, ela dá o prazo de 8 dias para que essa ata ela seja publicada, né, ou Distribuída. distribuída entre os condôminos. Antigamente, então, como é que era distribuída? Era feito ali cópias dessa ata e deixada em cada caixinha de correio. Mas agora, com os sistema online, né, eu acho que utilizar esses recursos e já colocar o mais breve possível uma cópia na ata nesse sistema do condomínio para que todos os condôminos tenham acesso.
isso também, essa publicidade, ela também visa ali, ó, visa levar o conhecimento dos condôminos para que eles observem e se há alguma situação de registro que não condiz com o que aconteceu, que as pessoas já possam se manifestar. Agora, quando leva muito tempo, assim, 20 dias, até mesmo 30 dias para as pessoas terem um conhecimento dessa ata, Ou muitas nunca. coisas que aconteceram na Assembleia já se perdeu na cabeça das pessoas, né? Sim, Então, hoje nós estamos na era da tecnologia, então não justifica mais essa demora toda, né? com certeza. Muito bom. Você disse de novo uma coisa que me intrigou. Porque você disse, pode colocar no sistema do condomínio. O sistema do condomínio seriam aqueles aplicativos que as empresas oferecem? Isso, tem administradora que oferece um sistema, mas hoje também o síndico ou o condomínio ele pode contratar esses sistemas online, né? Isso, seria E, ótimo. e o que eu aconselho é que esses sistemas online sejam contratados pelo condomínio, porque quando ele é contratado pela administradora, muda a administradora, ela pode bloquear, e na verdade a maioria das vezes ela faz isso, ela corta o acesso, e aí o morador não tem mais acesso a essa documentação que é colocado de forma online, né? Então, quando o condomínio tem o seu próprio sistema online, que hoje tem várias empresas que oferecem aí no mercado, ele pode colocar lá cópias de orçamento, cópias da ata, cópia da convenção, e para dar essa publicidade dessa ata, necessariamente não é necessário ali esperar que ela seja registrada no cartório, né? Porque o registro do cartório é apenas uma formalidade legal que às vezes leva, dependendo do município, leva alguns dias, né? Mas inicialmente já colocar o texto da ata lá para conhecimento das pessoas. Das pessoas, né? Entendi. Legal. Fica bem claro. E uma outra coisa, é justamente a publicidade. Agora, você disse que às vezes a empresa administradora contrata. Seria como uma última questão que eu quero te fazer. Que você disse seria como um aplicativo da empresa administradora que auxilia os trabalhos do síndico, certo? Sim. O condomínio tem a obrigação de entrar em aplicativo de empresa estranha aos condomínios, se ele não quiser? Hoje existe essa lei da, da proteção dos dados, né? Sim. Então, esses aplicativos, tradicionalmente, eles também já são ofertados pela maioria das administradoras. Que, na minha visão, eu acho que é como um sistema de banco, né? Que tem lá um internet banking que você tem acesso. Eu acho que é uma ferramenta que agiliza essa informação, principalmente em condomínios, por exemplo, aqui no litoral de Santa Catarina, onde o morador, o proprietário, ele não está ali no prédio para ter acesso a esses documentos. Então, quando o morador, o proprietário de um apartamento em Balneário Camboriú, mas que ele não mora em Balneário Camboriú, mora, por exemplo, em Curitiba, ele pode acessar Facilita. Uhum. esse aplicativo e isso agiliza muito. A minha sugestão é que o síndico, que é mais proativo, que ele não, porque isso é muito acessível financeiramente hoje. Então, um sisteminha desse, às vezes, tem um custo ali de 50, R$ 60 por mês, né? Para que ele não fique na mão da administradora, que ele contrate em nome do condomínio, para que ele tenha controle absoluto sobre essa plataforma. Porque o que a gente observa também é que às vezes a administradora oferece essa plataforma e às vezes ela não a alimenta. Né? E daí você entra na plataforma lá para acessar uma ata, não tem. Para acessar uma prestação de contas, não tem. É apenas algo que eles vendem lá quando querem entrar no condomínio, mas depois não alimentam, porque as administradoras trabalham ali com muitos condomínios, né? E às vezes não tem um grupo de pessoas adequado para o atendimento a quantidade de condomínio que eles atendem, né? E aí fica prejudicado o quê? Fica prejudicado toda essa questão da transparência, né? Da transparência. Mas essa obrigação de dar transparência é do síndico.
exatamente, a obrigação da transparência, ela é É do do síndico. síndico. Então, é A ele que tem que administradora, ela cobrar é ele. uma coadjuvante, digamos assim, ela vai auxiliar, né? Mas a transparência e a responsabilidade é do síndico, né? E o que às vezes o que eu observo é que às vezes há esse jogo de empurra-empurra, né? Onde o síndico joga a responsabilidade para a administradora, e quando dá um BO lá na frente que gera uma demanda jurídica, aí a administradora joga para o síndico. Né? Mas não pode ser outra pessoa. É o síndico o responsável, né? Sim, né? É o síndico. A E, administradora está fora, porque ela não foi eleita, né? exatamente, Ela não foi eleita. Então, ela não tem legitimidade na representação do condomínio, né? não tem. Então, quem responde é o síndico. E ele deve Exatamente. responder a nós também. Agora, por que não disparar pelo e-mail, pelo WhatsApp? Né? Tem muitos meios. Colocar um padrinho ali no elevador, ou aquele dinâmico, ou um papel, não importa. Colocar que foi decidido na Assembleia, né? Imediatamente após a Assembleia. Como você disse, não precisa ser a ata registrada. Distribui depois a registrada, né? Ou Sim, coloca no blog a registrar, sim. mas dá uma forma de mostrar o que aconteceu, né? Exatamente. O sistema online é apenas uma ferramenta, mas É, todo condomínio tem o seu mural, tem o grupo de WhatsApp dos condôminos, tem o cadastro de e-mails. Então, o interessante é levar essa informação ao máximo de pessoa possível utilizando os meios ali. Mas o que ocorre às vezes é esse silêncio após a assembleia, né? Então, acontece a assembleia e muitas decisões que são tomadas na assembleia, por não ter essa publicidade do que foi decidido, na assembleia que acontece um ano depois, aí às vezes as pessoas leem o que aconteceu na assembleia anterior e aí eles se atentam que muitas das decisões não foram cumpridas porque caiu no esquecimento. Isso acontece, né? sim. Acontece e porque não há essa publicidade que envolve os condôminos, porque quando há essa publicidade, vai envolver, vai engajar os condôminos, até mesmo aqueles que não participaram da Assembleia, a fiscalizar se aquilo que foi decidido está sendo cumprido e assim por diante. Sim, legal. Ah, eu acho que o que eu queria te perguntar era isso. Bacana. Olha só, a gente tinha previsto um tempo um pouco menor, né? Mas assunto de condomínio sempre rende. Nossa, Temos é algumas verdade. pessoas nos acompanhando, estamos com 6 pessoas ali nos acompanhando, Que bacana. e o que a gente pensou ali foi criar uma série de lives, né, chamada Olho Vivo no Condomínio, onde cada semana a gente vai estar abordando um tema. Então, a gente vai abordar sobre prestação de contas, vamos abordar sobre as questões da convenção, extratos bancário, que verificar. E a ideia dessas nossas lives não é apenas para o síndico, mas também que chamar a atenção dos condôminos e dos conselheiros para se atentar para essas questões, para que se possa ter esse olhar de fiscalização e também de colaboração, para que todo mundo possa ali acompanhar e buscar o desenvolvimento do condomínio, né, que é a nossa sociedade, nossa pequena sociedade. Então, eu quero agradecer a você, Carmen, né, que está nesse projeto com a gente, e nós vamos estar junto aqui durante 6 semanas, trocando Sim. informações. Essa é a primeira, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. E eu quero também agradecer você que nos acompanhou até aqui, fazer o seu comentário ali, se tiver alguma dúvida, que depois a gente vai responder, mas também está conosco na próxima quarta-feira, às 19 horas. Às 19 Ok, horas. pessoal? Então, nós vamos estar se despedindo. Vou dar o meu boa noite para vocês. Carmen, você também pode se despedir e nós E vamos eu encerrar. dou o meu boa noite e até a próxima quarta. E obrigada, né, por acompanhar, com certeza. Maravilha.